Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Estou aqui com aquela fonte, a qual a gente fizemos aí uma modificação. Eu estava arrumando todos os componentes, colocando eles do outro lado, deixei apenas alguns desse lado. É aquela fonte do vídeo anterior que eu fiz a modificação, fazendo com que ela fique ajustável por um potenciômetro. Mas encontrei aqui um problema ao fechar essa fonte, pois eu queria colocar, como vocês podem ver aqui, um LED que está aqui, ó, ligado do fio cinza, que é o Power Good, ao terra. Esse LED vai mostrar para a gente quando a fonte está armada e quando ela entra em proteção. Se ela entrar em proteção, nós não vamos ter mais o Power Good aqui e o LED vai apagar. Nesse momento a gente deve reiniciar a fonte, desligar e ligar novamente. Isso vai acontecer quando você consumir uma alta corrente, pois aqui ainda temos o sensor de potência está funcionando. Eu não desativei ele, deixar ele como uma forma de proteção para essa fonte. Essa fonte, ao ligá-la, vou ligar para vocês verem, ela não acende o LED. Ela fica o tempo todo em proteção. Mas e a tensão dessa fonte? Olha só que interessante. Ela não está completamente em modo de proteção. Ela tem na saída aqui a tensão, veja bem, ó. Estou com os 24 volts, atuando aqui no potenciômetro. Eu vou descer a tensão, 22, 21... até 2,5, que é o limite mínimo da fonte. 2,5 volts. No vídeo anterior eu disse 3, mas ela desce até 2,5. Então nós temos de 2,5 até 24 volts na nossa fonte. Perfeito. Poderíamos usá-la assim, mas eu quero que esse LED acenda quando a fonte estiver funcionando perfeitamente, pois não dá para você saber se a fonte está armada ou desarmada, já que a ventoinha está ligada diretamente no stand-by. A ventoinha fica girando o tempo todo. Então, usar esse LED ligado no Power Good, mas não acende. O porquê que ele não acende, meus amigos? O Power Good não tem tensão suficiente para acendê-lo. Olha só, Power Good está muito baixo. Veja bem que eu vou testar aqui. A tensão no Power Good está 0,25, 0,258 milivolts, olha só. Muito baixa e não sobe de forma alguma. Olhando no datasheet do circuito, eu verifiquei, existe um pino desse circuito que no datasheet diz que ele deve ter de 0,65 a 0,75 volts. Então vamos verificar aqui qual é esse pino. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto pino aqui do circuito. Ele deve estar com de 0,65 a 0,75. E aqui ele está dando apenas 0,6. Observando aqui a ligação desse pino, eu vejo que tem um resistor ligando ele aos 5 volts. Olha só que temos o 0,6 aqui e do outro lado do resistor eu tenho 5 volts. Fazendo um cálculo aqui com essa resistência que existe aqui, eu cheguei à conclusão que adicionando um resistor em paralelo de 100.000 ohms, um resistor marrom, preto e amarelo, eu levaria essa tensão para mais de 0,7 volts. Então vamos fazer isso, vou ligar esse resistor de 100.000 aqui, 100K, e verificar se o Power Good vai subir de 0,25 para cima, acendendo assim o nosso LED. Vou desligar a fonte e vou soldar esse resistor de 100K, marrom, preto e amarelo, justamente aqui, dos 5 volts, levando até
o pino número 5 desse circuito. Está soldado o resistor. Agora vamos ligar a fonte e verificar o resultado. Olha só, meus amigos, que agora nós temos o LED aceso e vamos testar aqui a voltagem do Power Good. Está 1,9. Está 1,9 porque o LED está consumindo um pouco de corrente aqui. Na verdade, ele tem 5 volts aqui, com uma pequena consumo de corrente e um resistor aqui, ele dá 5 volts. Então está aí o LED aceso e o circuito vai funcionar do jeito que eu queria. Vou mostrar para vocês aqui que eu vou fazer um curto, ligar aqui o positivo no negativo. Olha só. E a fonte desarmou, olha só. Tem uma corrente muito boa essa fonte, hein? Faixa de 10 amperes. Chega a aquecer os fios aqui, o LED desarmou. Parece que a fonte estragou, né? Não estragou. Vou desligar ela. Vamos ligá-la novamente. Está aí a nossa fonte funcionando perfeitamente. O LED acendeu aqui. Então, meus amigos, dessa forma, colocando esse resistor aqui, eu consegui fazer com que o LED se acenda, mostrando que a fonte está armada, funcionando. Se tivermos aqui uma corrente muito alta, ainda vamos ter a proteção de potência funcionando nessa fonte. Vou mostrar para vocês aqui as modificações que eu fiz nessa fonte. Vocês já viram todas as modificações, passei os componentes para esse outro lado. Olhem só, PWM SD6109, passei aqui os diodos para esse lado, removi os duplos diodos que não seriam usados, removi também esse indutor dos 3,3 volts. Aqui está o nosso potenciômetro de ajuste da tensão. Vou colocar esse LED para mostrar que a fonte está armada. Se ele apagar, é porque a fonte entrou em modo de proteção, deve ser desligada e ligada novamente. E vai ficar uma maravilha essa fonte. E me pediram também para fazer um controle de potência, um controle de corrente. O controle de corrente em uma fonte ATX com a tensão variável não é fácil de se fazer. O fácil de se fazer aqui é um controle de potência. Mas eu não acho que seria uma boa, porque você vai controlar a potência com uma tensão muito baixa. Quando você subir a tensão, qualquer correntezinha que você consumir, a fonte vai desarmar. Fica um controle muito vago, não tem como fazer assim um controle preciso de corrente, apenas de potência. Não vi muita utilidade para esse tipo de controle no momento, então não vou fazer por enquanto nesse modelo, nessa fonte aqui. Essa fonte, para quem estiver a fim de saber que fonte é essa, é uma fonte multilaser. Fonte aqui da Multilaser, de 400 watts, modelo PSU 101, de 400 watts, que nós teríamos aqui uma potência real de 200 watts total. Então quer dizer que essa fonte produz uma potência de 200 watts no total. E uma corrente máxima aqui de 12 amperes nos 12 volts. Então sabemos que a corrente máxima dessa fonte é 12 amperes nos 12 volts. O limite da corrente aqui é estabelecido pela espessura do fio usado no transformador dos 12 volts. Então já sabemos que a corrente máxima para essa fonte seria faixa de 12 amperes. Então, se a corrente máxima é faixa de 12 amperes, em alguns testes aqui que eu já fiz, essa fonte consegue aí uns 10 amperes de alimentação. Vai ficar uma fonte de 2,5 volts até 24 volts, com aproximadamente 10 amperes de corrente. Vou terminar essa fonte, deixar esse LED, esse potenciômetro no painel. Você vai controlar a tensão nesse potenciômetro
e monitorar nesse LED se a fonte está armada ou se ela entrou em proteção. Vai ficar um circuito muito legal, vai ficar um aparelho muito legal, meus amigos. Então é isso aí, meus amigos, espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!